Já imaginou uma mulher tão pura, tão cheia de graça, que até mesmo o mal jamais conseguiu tocar, nem por um único instante? Essa mulher existe e a história dela começou muito antes de seu nascimento. Hoje você vai descobrir o que realmente significa Imaculada Conceição e por que esse título revela um dos maiores mistérios do céu. Vai conhecer as curiosidades mais ocultas, milagres impressionantes e as razões pelas quais tantos santos afirmam que Maria é a criatura mais perfeita já criada por Deus. Mas antes de tudo, imagine esta cena. Um anjo atravessa os céus em direção à terra. Ele não procura apenas uma jovem, procura a única alma que jamais pertenceu à escuridão. E quando a encontra, o universo inteiro parece silenciar. É nesse instante que entendemos. Maria não foi escolhida por acaso, ela foi preparada desde o primeiro momento da sua existência. Hoje você vai saber o que Deus realizou nela e por que isso muda tudo para nós. Fique comigo até o final, porque você vai ouvir revelações e milagres que muitos fiéis nunca ouviram. E se essa história tocar o seu coração, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam a beleza da fé cristã. Para entender a Imaculada Conceição, precisamos voltar muito, mas muito antes do nascimento de Maria. Antes de Nazaré existir, antes do povo escolhido caminhar pelo deserto, antes mesmo de Adão abrir os olhos pela primeira vez, porque esse mistério não começa na terra, ele começa no coração de Deus. Há teólogos que dizem que quando Deus pensou na encarnação do Verbo, quando ele decidiu que seu filho entraria no mundo como homem, naquele mesmo instante ele pensou também em Maria. E não como uma simples serva, mas como a obra-prima da criação, uma humanidade nova, um começo sem feridas, uma alma tão limpa que até mesmo o pecado original, aquele que todos nós herdamos, jamais tocaria nela. Enquanto cada ser humano carrega consigo marcas da queda, Maria foi criada como a exceção divina, o primeiro raio de luz depois da noite do Éden. Mas por quê? Porque para receber o próprio Deus feito carne, o céu exigia um espaço totalmente puro. Não por luxo, mas por missão. Maria seria o tabernáculo vivo, a nova arca da aliança. E assim como a antiga arca não podia ser tocada por nada impuro, Deus quis que sua mãe fosse completamente intocável pelo mal, desde o primeiro segundo de sua existência. Esse ato não diminui a grandeza de Cristo. Pelo contrário, ele é tão santo, tão perfeito, tão glorioso que preparou para si mesmo o mais puro dos santuários. E é aqui que o mistério começa a ganhar forma, porque enquanto nós começamos a lutar contra o pecado a partir do nascimento, Maria iniciou sua vida já revestida de graça, como quem nasce debaixo de uma luz que nenhum demônio ousaria enfrentar. Era como se Deus estivesse dizendo ao mundo: está chegando aquela que abrirá as portas para meu filho, e eu a cuido desde o primeiro instante. Para entender a Imaculada Conceição, precisamos olhar para um mistério que sempre fascinou e ao mesmo tempo confundiu estudiosos da fé. Mas como Maria poderia ser preservada do pecado original se Cristo ainda não tinha morrido na cruz? Essa pergunta não é nova. Durante séculos, grandes teólogos refletiram sobre isso, e dois gigantes da espiritualidade cristã se destacaram no início desse debate. Santo Agostinho, no século IV, afirmava que todos os seres humanos herdam o pecado de Adão e Eva. Ele não conseguia conceber uma exceção, exceto Jesus. Para ele, Maria era santa, mas como isso acontecia ainda não estava totalmente claro. Depois, São Bernardo de Claraval, no século XII, profundamente devoto de Maria, acreditava em sua pureza extraordinária, mas não conseguia ainda explicar teologicamente como ela poderia ter sido preservada desde a concepção.
Foi então que, no século XIII, surge uma das mentes mais brilhantes da história da Igreja, Beato João Duns Scotus, um jovem franciscano conhecido pela inteligência afiada e pela profunda devoção mariana. Foi ele quem trouxe a chave que faltava. Scotus argumentou que Deus pode conceder a alguém o fruto da redenção de Cristo de forma antecipada, porque para Deus não existe antes e depois. Ele age na eternidade. Ou seja, Maria não foi isenta de ser redimida, ela foi redimida de maneira mais perfeita, recebendo os méritos de Cristo ainda mesmo que ele sofresse na cruz. Esse argumento não apenas solucionou um debate teológico antigo, como abriu caminho para que a doutrina da Imaculada Conceição crescesse com força, sendo acolhida em universidades, ordens religiosas e pela devoção popular. E assim, pouco a pouco, a Igreja começou a respirar esse mistério com mais clareza. Maria não foi poupada porque era superior a nós, mas porque Deus quis preparar nela um refúgio perfeito para a encarnação de seu Filho. E essa verdade, que começou como uma intuição espiritual, agora ganhava profundidade teológica e se tornaria cada vez mais luminosa ao longo da história. Enquanto a teologia amadurecia, algo igualmente impressionante acontecia entre os cristãos simples. A devoção à pureza de Maria crescia como uma chama que ninguém podia apagar. Nos primeiros séculos, a chamavam de Panágia, a Toda Santa, título usado pelos cristãos do Oriente desde o século II. Padres da Igreja como São Justino, Santo Irênio, Santo Efrem e São João Damasceno falavam dela como a mulher sem mancha, a nova Eva que, ao contrário da primeira, nunca conheceu a derrota pelo pecado. Enquanto isso, o povo cristão celebrava desde tempos muito antigos uma festa dedicada à Conceição de Maria, principalmente no Oriente e depois na Inglaterra medieval. Essa festa, que no início era mais devocional do que doutrinal, se tornaria um dos pilares para o futuro dogma. Mas além da devoção, havia algo ainda mais misterioso: os sinais do céu. Relatos antigos descrevem milagres e graças extraordinárias ligadas à pureza de Maria. Em alguns santuários dedicados à sua conceição, doentes eram curados, famílias reconciliadas e pecadores se convertiam com uma força inexplicável. E a história da Igreja mostra que quando Deus quer iluminar uma verdade, Ele prepara caminhos onde ninguém espera. Em várias aparições reconhecidas, Maria se apresenta como pura, radiante, envolta em uma luz que nenhuma mancha pode tocar. Como se o próprio céu estivesse sussurrando ao mundo: está chegando aquela que abrirá as portas para meu filho, e eu a cuido desde o primeiro instante. Durante séculos, a voz dos teólogos, o testemunho dos santos, a liturgia das comunidades cristãs e os sinais extraordinários iam compondo, como peças de um mosaico divino, a certeza de que Maria não foi tocada pelo pecado original. A doutrina estava se tornando tão clara, tão luminosa, tão coerente com tudo que a Igreja acreditava, que faltava apenas um passo final: a proclamação oficial. E esse passo aconteceria de forma grandiosa, no dia 8 de dezembro de 1854. O Papa Pio IX, após consultar bispos do mundo inteiro e receber milhares de cartas pedindo a definição da doutrina, proclamou solenemente: Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada de toda a mancha do pecado original. A definição não caiu do nada. Foi a conclusão de séculos de teologia, tradição, oração, milagres e sensibilidade espiritual. Mas Deus quis deixar um selo ainda mais forte. 4 anos depois, em 1858, na pequena vila de Lourdes, na França, aparece uma jovem mulher luminosa, a Bernadette Soubirous. As autoridades da Igreja pediram: pergunte o nome dela. E Bernadette, que não sabia nada de teologia, ouviu da senhora: eu sou a Imaculada Conceição.
A menina sequer entendia o que essa frase significava. Para ela era apenas um nome difícil, mas para a igreja foi uma confirmação extraordinária. Uma jovem analfabeta repetia exatamente o que Roma havia proclamado 4 anos antes. Pouco depois, as curas milagrosas começaram. Água que brotou na gruta, pessoas que voltaram a andar, doentes que recuperaram a força, conversões profundas, e todos esses sinais pareciam apontar para a mesma verdade. A Imaculada Conceição não é apenas um dogma, é uma luz viva que continua agindo na história. Quando olhamos para Maria Imaculada, não estamos contemplando apenas um privilégio extraordinário dado a uma única mulher. Estamos contemplando um sinal vivo do que Deus é capaz de fazer na humanidade. A Imaculada Conceição é mais do que um dogma, é uma promessa. Promessa de que o mal não é mais forte do que a graça. Promessa de que a santidade não é uma ilusão distante. Promessa de que Deus sempre age primeiro, mesmo quando nós não percebemos. Porque enquanto nós lutamos para nos levantar, Maria começou sua existência já de pé, já erguida pela mão de Deus. Não para nos humilhar, mas para nos mostrar até onde a graça pode nos levar. Muitos santos dizem que Maria é o espelho da humanidade restaurada. Ou seja, nela vemos o que nós também estamos destinados a nos tornar, um dia, pela misericórdia de Deus. E há um detalhe ainda mais profundo. O demônio teme o título Imaculada Conceição. Não porque Maria seja divina, ela não é, mas porque sua existência, desde o primeiro instante, é uma derrota direta contra todo o reino das trevas. Ela é a prova viva de que o pecado não tem a primeira palavra, e muito menos a última. Quando o anjo a saúda com cheia de graça, não é apenas uma frase bonita, é a revelação de uma realidade espiritual. Em Maria, a graça ocupou todos os espaços, não sobrou sequer 1 milímetro para a escuridão. Por isso, tantos fiéis recorrem a ela nos momentos mais difíceis. Não porque ela seja uma espécie de atalho, mas porque é a criatura que mais perfeitamente refletiu a luz de Deus. E quando essa luz toca a nossa vida, alguma coisa muda por dentro. Alguma coisa desperta, alguma coisa volta a respirar. A Imaculada Conceição é um lembrete de que Deus não desiste de nós, um lembrete de que a santidade é possível e um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, a graça de Deus sempre chega antes. E agora, depois de atravessar essa história que começou no coração de Deus, que passou pelo ventre de Santa Ana, pelos antigos padres da Igreja, pelo silêncio reverente dos séculos e pela proclamação do dogma, chegamos ao ponto mais importante. O que esse mistério diz para nós hoje? Porque a Imaculada Conceição não é apenas sobre Maria, é sobre o que Deus quer fazer em nós. Maria foi preservada do pecado desde o primeiro instante, e nós somos restaurados pela graça passo a passo. Mas o propósito é o mesmo. Deus nos chama à santidade. Deus nos chama à pureza de coração. Deus nos chama a viver como filhos da luz. E quando contemplamos Maria Imaculada, entendemos que a santidade não é uma meta inalcançável. É um caminho possível, guiado pela mão daquela que foi a primeira a caminhar por ele perfeitamente. Ela é a prova viva de que a graça vence, que a escuridão não tem a última palavra, que Deus pode recomeçar histórias que pareciam perdidas. A Imaculada Conceição não é apenas um título bonito, é um horizonte aberto, é um convite, um eco do amor de Deus que atravessa os séculos e chega até nós. E talvez seja por isso que tantos milagres, conversões, curas e transformações acontecem quando alguém, pela primeira vez, olha para Maria não como um símbolo distante, mas como a mãe que Deus preparou para cada um de nós. Porque onde Maria está, Cristo chega, sempre. E é impossível que uma alma permaneça igual depois de deixar a luz da Imaculada tocá-la. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente e compartilhe, para que mais pessoas conheçam essa verdade tão profunda e experimentem a beleza da fé cristã.